Olá, amigos do VarejoCast, você já sabe, toda terça-feira é dia de VarejoCast, tendências e pendências. E aí, será que os shoppings estão morrendo? Esse papo de novo? Bora discutir? Bora lá que esse episódio tá fantástico. Você está no VarejoCast. Este episódio do VarejoCast é patrocinado por China Gate, Minimal Club, OneBeat, Sigam, PayPal. É isso aí, pessoal, chegando com mais um VarejoCast, começando a semana daquele jeito, né, meu amigo Caio Camargo, é dia e hora de tendências e pendências, e hoje a gente vai falar com algo que, no meu ponto de vista, meu amigo, não sei se você concorda, é tendência e é pendência. As duas coisas, né, Fred? Tema que vira e mexe circula nos bastidores, vira e mexe alguém que resgata matérias antigas sobre o tema ou quer discutir sobre novas nuances, e mais uma vez, esse é um daqueles temas que a gente, no nosso garimpo ali de notícias, né, que a gente está sempre colhemos notícias similares ali sobre o mercado de shopping center e resolvemos transformar mais do que um episódio de notícia, um episódio que a gente pudesse discutir mais aprofundadamente o tema, né, batendo um papo sobre shopping center. Uma outra vertente do varejo, né, ou varejo de rua, ou varejo de shopping, ou varejo digital, e o varejo de shopping tem todo um mercado, uma indústria que precisa ser analisada nesse sentido, certo, Doc? É isso aí, Caio, e bacana, a gente vai falar um pouquinho aí sobre, né, como eu falei, uma tendência, porque tem muita gente aí pensando no futuro do varejo e o shopping voltou a estar incluído nisso, mas é uma pendência porque tem muita coisa para ser feita em shoppings para que eles se tornem esses centros urbanos aí que está todo mundo falando. Mas antes da gente começar a falar desse tema tão bacana, só lembrar para você se manter após cada episódio conectado comigo, com o Caio e com as principais notícias e tendências do varejo. A gente tem vários canais, você escolhe aquele que você mais gostar ou até todos, porque eles não levam até você o mesmo conteúdo. A gente tem aqui 2 episódios por semana, a gente tem lá o nosso WhatsApp, onde a gente leva sempre materiais muito bacanas, práticos, para que você possa implementar os nossos conteúdos da terça-feira aqui do nosso VarejoCast Tendências e Pendências de uma forma, em formato de guia, de checklist, tá bacana para você treinar seu time, para você treinar sua liderança, isso aí é muito legal. Uma outra forma é a newsletter do VarejoCast, que traz notícias que ficaram de fora do VarejoCast News, ou até mesmo que vale a pena ser revisada. Então Exato. Ela está ali também, início de semana você está recebendo as principais notícias do varejo brasileiro e mundial. É isso aí, Fred. Então se conecta, ou seja, não tem motivo para você não estar conectado com a gente, não estar ali sabendo tudo o que acontece no mundo do varejo através do VarejoCast. E Fred, para a gente trazer à luz o nosso tema dessa semana, a gente começou esse tema, como a gente falou no nosso garimpo, foram 2 matérias que nos chamaram a atenção, né? Uma matéria que veio da CNN Business, né, ou CNN Business, se o pessoal preferir, que os shoppings dos Estados Unidos não estão morrendo. E falando sobre um reaquecimento deste mercado nos Estados Unidos, a gente vai entrar na matéria aqui com os dados, e se somou a uma matéria que saiu também na CNN Brasil, falando dos dados da Abrace, né, que algumas semanas atrás teve lá o seu fórum, lá, o seu congresso da Abrace, falando que os shoppings alcançam um recorde de faturamento de 194,7 bilhões em 2023, ou seja, os shoppings começam a dar sinais de recuperação, meu amigo, certo? Certíssimo, cara, e principalmente aqueles que foram na direção do que a gente já vem falando há muito tempo, do que seria o futuro dos shopping centers, né? Enquanto a loja deixa de ser apenas um lugar de ir comprar, porque a pessoa não precisa mais ir na loja para comprar, então um amontoado de loja dentro de um mesmo lugar também tem que passar pela mesma reflexão, ou seja, não adianta só ter um mix bacana de lojas, porque precisa mais do que isso para fazer uma pessoa sair de casa, né? É verdade, Fred, e eu brincava, o Luiz Alberto Marinho, mestre de shopping center, grande assim, mestre, guru, o cara que mais entende deste mercado, entre outros amigos que a gente tem, mas é uma referência para mim nesse termo, tive a honra de trabalhar sempre perto dele nessa história, e a gente sempre discutia o tema, né, que shopping center, né, a tradução literal do que é um shopping center é um centro de compras, né, então onde você encontra um monte de loja lá e tudo mais, e o que vem mudando na mentalidade do shopping center, e principalmente na mentalidade do consumidor, é que esses espaços eles são cada vez menos um espaço de compra de produtos e cada vez mais um espaço de serviços, né? Onde a pessoa tem o seu dia a dia, seu cotidiano, seja para refeição enquanto está perto do escritório, seja para ter um serviço lá de estética, de cabelo, né? Tanto que a grande expansão
de lojas nesses últimos tempos foi muito menos lojas tradicionais e muito mais questões de serviço. O franchising apostando, por exemplo, beleza e estética a rodo no shopping center, que era algo que a gente não via antes, para tentar fomentar este uso mais cotidiano, certo, Doc? Certo, cara, e baseado nisso que você tá falando, cara, eu acabei de chegar de Goiânia, né, fazia tempo que eu não ia a Goiânia, e aí fui fazer um trabalho lá muito bacana com os queridos amigos lá da Premier Pet. Quando terminou lá a palestra, eu fui para o Shopping Flamboyant. Gigantesco. Cara, e que surpresa agradável, porque tudo isso que a gente vê o Marinho falando já há tempo, isso que a gente fala aqui, cara, o Flamboyant, ele tem todo esse mix de produtos, serviços, experiência. Era férias, então tinha trem circulando no meio do corredor com as crianças, ou seja, muito entretenimento, dando motivos para as pessoas irem levar seus filhos que estão nas férias. Do lado de fora, um complexo gastronômico, um telão passando filmes, a moçada toda assistindo. Nesse complexo gastronômico, vários restaurantes de vários tipos de gastronomia, todos lotados, Caio Camargo. Então, assim... Somado a férias, somado a Divertidamente explodindo no cinema, filme do Minions explodindo no cinema, tudo junto, né, cara? Mas, cara, impressionante, né? Era uma quinta-feira e tanto tinha muita vida dentro do shopping, como tinha muita vida ao redor do shopping, ainda no terreno do shopping, onde a turma do Flamboyant muito bem distribuiu algumas operações gastronômicas bem legais, cara. Bacana, bacana. Me lembra também alguns shops que a gente tem aqui na região de São Paulo. Você tem o Morumbi, que tem uma área gourmet lá, que é com os restaurantes, para quem não gosta de praça de alimentação, do barulho da praça de alimentação. Você tem o Dom Pedro em Campinas, que é um gigantesco shopping também, com essas áreas dedicadas. Você tem shoppings ali como o Aricanduva, que é um dos maiores, né, centros de compra da América Latina, em São Paulo, também com vários nichos diferentes ali de serviço, vários tipos de operações, até trazendo poupa-tempo. Tem outros shops que trouxeram poupa-tempo, serviço, para fazer aquele cara ir mais vezes todo dia, né, no shopping. Ou seja, é uma mudança do que era um shopping center anteriormente falando, ou seja, uma galeria aumentada, né, amplificada, para um centro de serviço, aí, um centro do dia a dia, né? E olha que interessante, né, Caio? Porque nos anos 80, 90, o grande lance era ter uma loja âncora, né? Então eu me lembro, eu morava em Salvador nos anos 80, você tinha a Sandys, era uma loja âncora do lado, que era uma loja de departamento. Tinha a Americanas, né? Já tinha Americanas ali naquela época. E Mesbla. Né? Então você tinha a Mesbla e a Sandys, eram as grandes lojas âncoras, né? Na época do Shopping Iguatemi, que é o que fazia o movimento, atrair o movimento. Né? Hoje, ter lojas é importante, né? Algumas lojas são estratégicas, mas mais do que isso além das lojas, que outros motivos eu dou para o meu cliente que teoricamente não precisa ir até lá. E aí esse mix, que era a preocupação do shopping, era criar um mix de loja, né? Há 2 óticas, 3 lojas para não dar aquele conflito. Agora e aquela operação de fast food ou aquela outra operação de... Vamos lá, tem que ter um McDonald's, ou nossa, que bom ter um Outback, que bom ter essas operações que acabam trazendo tráfego, que essa era a função da âncora, né? E isso é importante, porém mais importante é você ter um guarda-chuva, né? Um mix que dá vários motivos para a pessoa colocar aquele centro em sua rotina. Exatamente. Então, mais do que só ir comprar, eu vou mais vezes lá, porque lá tem outras coisas que eu vou fazer com a segurança, com o conforto e com a comodidade, com estacionamento, ar-condicionado, etc, etc. E o bacana dessa informação que você está trazendo, Fred, é um pouco desse retrato que a gente está trazendo nessas matérias, né? Por exemplo, a matéria lá do mercado americano diz que o tráfego nos shoppings de primeira linha, considerados os primeiros, né, os melhores shoppings, aumentou 12% em relação a 2022, comparando com 2019, ou seja, né, pegando pré-pandemia com agora, ou seja, o tráfego é maior do que antes de pandemia, e os shoppings de nível inferior, aqueles mais simples um pouco, um aumento de 10%, ou seja, é um movimento maior que o tempo antes da pandemia, ou seja, recuperou e já ultrapassou esta barreira, certo, Doc? Certo, e tem um ponto aí, né? Pós-pandemia, a gente viu um aumento da saída de lojas de shopping para centros de rua, aquelas galerias. E agora a gente está vendo... Não sei se compensa, o mundo está mudando e tudo mais, eu vou vender mais no digital do que na loja, não sei se eu invisto todo no ponto físico, e as conversas que a gente escutou naquele momento. Shopping, né? Fundo de promoção, mais isso, mais aquilo. Então muita gente saiu, e atrelado muito a essa questão de que o shopping estava morrendo. A pergunta, Caio, e agora? Agora que a gente falou do tamanho de tráfego, mas quando a gente fala em crescimento de receita, os shoppings de primeira linha tiveram uma taxa de crescimento anual de 5%, com uma receita total de 7,5 bilhões de dólares em 2022.
E os shoppings de nível inferior, crescimento maior de quase 9% também, Fred, com receita de 6,4 bilhões, ou seja, altamente lucrativo. E o que me chama mais atenção, exatamente o contraponto daquilo que você falou, se um pós-pandemia todo mundo começou a sair do shopping, hoje, e aí é um dado da Brassi, né, a taxa de ocupação de shopping de primeira linha é em torno de 95%, enquanto aí os de nível superior, inferior, 89%, ou seja, taxas aí, 92% já é considerada muito boa pelo mercado, então 95% é que tá faltando espaço para entrar em shopping bom de mercado, né, cara? Ou seja, mudou um pouco o desenho deste mercado, né? Isso se confirma muito, né, Caio? A gente, mês passado, a gente teve uma visita ao Barra Shopping, né? Fomos muito bem recebidos lá no Barra Shopping e nos foi apresentado um pouquinho, né, do que eles fazem, como eles fazem, e vai muito ao encontro desses dados da Abrace, porque, e é o que a gente está falando do que deve ser um shopping, né? Porque eles já tiveram lá Cirque du Soleil no seu estacionamento, os caras fazem. Ele mostrou lá o cronograma de eventos, ou seja, o shopping é quase uma empresa de eventos, né? E com certeza. E com demanda, né? Para o meu estacionamento, uma vez por mês, tem alguém querendo meu estacionamento para alguma coisa, né? Querendo usar meu espaço para algum tipo de evento nesse sentido. NBA, Warner Brothers, que teve até um problema esses tempos, até um incêndio gigante lá, perdeu um monte de coisa, não sei se vocês acompanharam, mas são eventos que o pessoal tá... Circo também, que muito tempo tem circo, coisa para criança, seja... O tempo todo está sendo usado o shopping para muito mais do que apenas o centro de compra, né? É isso aí. Então a gente já vê essa realidade no Brasil. Eu acho até, Caio, que o movimento aqui foi antes até do que está acontecendo nos Estados Unidos. A gente viu os shoppings lá sofrerem muito mais, é uma cultura que até é muito arraigada. A gente ainda tem muitas cidades aqui que tem uma cultura muito forte do comércio de rua, né? E aí a gente vê agora o mercado americano de shoppings evoluindo nessa direção. A gente vê alguns que deram certo, outros que estão tentando. O América, por exemplo, né, que a gente visitou lá em New Jersey, o American Dream já está na sua terceira tentativa, né, de virar algo, né, que realmente atrai as pessoas. E olha que a gente pode dizer que lá tem entretenimento, porque tem esqui, tem parque de diversão, tem parque aquático. Então, o que está faltando? Eu acho que aí você matou um negócio, obviamente que nós estamos falando de um outro mercado, não podemos usar a baliza do Brasil, mas dentro do que a gente está falando de ser um shopping do dia a dia, o American Dream, para quem não conhece, vale a pena pesquisar para entender o que é, mas o que o Fred colocou é um shopping com uma série de parques dentro dele, né? Então a loja, o dia a dia, ele é secundário, e aí o fato de ser secundário, ele vira muito mais um shopping de destino do que um shopping de passagem, de dia a dia, de conveniência. Então, assim, os shoppings que estão acertando um pouco a mão nessa ocupação são shoppings que estão deixando menos de ser destino de final de semana só, para ser mais um shopping de conveniência, de todo dia estar acessível para o teu público. Faz sentido, meu amigo? Eu acho que faz todo sentido, sim. Até porque eu acredito que tem muita gente que vai e não entra no shopping, né? Exato. Você vai lá, vai jogar hóquei, né? Tem aquela pista de hóquei. Tem a... parque aquático, vai de sunga no meio do frio. Tem a pista de esqui lá, a rampa e tudo. Então, não sei, mas até o dado que foi você que me trouxe, né? Que você fez uma visita lá. Eu já fui lá 2 vezes, mas não com visita técnica. Você foi com a visita técnica e você que me trouxe esse dado de que já era a segunda ou terceira tentativa dos caras de fazer aquilo ali dar resultado, né, cara? Pra ter uma ideia aqui, como no Brasil o negócio do shopping tá aquecendo, Fred, eu li uma matéria, semana passada tava saindo essa matéria, de como as empresas, a indústria automobilística aí de carros elétricos, as empresas chinesas que estão chegando no Brasil, né, estão usando o espaço do shopping para ganhar esse novo consumidor. Estão estrategicamente se colocando em shoppings vendendo carros, mostrando lá como portfólio, como showroom, para tentar ganhar, apostando nesse tráfego, e principalmente agora em época de férias, principalmente, mas não é nenhuma pop-up, é uma loja de fato que estão sendo montadas para mostrar outro tipo de produto, ou seja, são outros tipos de segmentos, né, também buscando esse espaço no shopping center, assim como a gente viu mais recentemente também, aquelas operações de supermercado mais focadas em conveniência. Você tem Carrefour Express, você tem Saint Marché, que são supermercados aí, varanda também, de operações menores, usando o shopping para usar o tráfego do shopping, para que o consumidor do shopping usa eles como uma questão de conveniência, certo? E aí você falando, né, Caio, essa questão da marca chinesa, realmente, cara, todo shopping você tem aí uma GWM, você tem uma BYD. Lá no Flamboyant mesmo tinha os dois, né? Tinha a GWM num lugar e tinha um stand e loja da BYD e ter se espalhado. Foi uma estratégia, por exemplo, que a Kavak, né, que vende carros usados, utilizou em São Paulo, né, muito também. Então,
sempre foi essa questão de muito fluxo, então uma forma de você utilizar ali na verba de marketing para divulgar, né, cara? Já que você esteve na China recentemente, lá na China você assistiu alguma coisa parecida com isso também? Cara, a China, ela tá bem, não é à toa, eu sempre falava saudações do futuro. Cara, lá já existe há bastante tempo, né, esse conceito. Claro que tem um motivo muito forte por isso, eu vou explicar. E lá, cara, eu visitei 3 shoppings, cara. O Hysan Place e o K11 em Hong Kong e o Coco Park em Shenzhen. Então, o que é interessante lá a gente entender? Primeiro, existe uma cultura, não só essa cultura, ela existe também porque o shopping lá tem uma função social muito forte. E isso é interessante. Primeiro, em primeiro ponto, eles levam muita gente e os shoppings caem todos lotados e com muita vida. Primeiro, é um espaço de convivência. Não falta gente na China, né? Não falta gente, exato. Mas também eles poderiam fazer outras coisas, né? Aí o cara lá, eles usam muito com espaço de convivência e de respiro urbano. Por quê? As principais cidades lá, elas têm uma densidade muito grande. Então a densidade populacional é absurda. Então eles moram, porque o custo do metro quadrado imobiliário lá é muito caro. Então eles moram em lugares muito pequenos. Então ir ao shopping é respirar, é socializar. Então é uma necessidade, né? Então esse é um ponto. Por isso mesmo, todos esses shoppings que a gente visitou têm muito, mas muito forte área de entretenimento. O K11 tem um museu de arte coligado a ele, tem obras de artes em toda a área, tem um rooftop onde as pessoas levam seus pets, o Hysan Place tem lugar de escalada, tem pista de skate, patinação. Então você vê muita coisa, você vê as coisas acontecendo. O Coco Park tem uma área de praça de alimentação aberta, absurda. Então tudo isso, e aí você vai vendo alguns detalhes dos shoppings lá, né? Que é esse espaço de convivência e respiro urbano, uma experiência completa, né? Que vai desde a arte ao entretenimento, à compra, segurança e limpeza, velho. Absurdo, assim, o que eu percebi, tanto de segurança quanto de limpeza, e conveniência e variedade, né? Então, tudo isso aí ajuda demais a você ter todas essas pessoas que precisam ir, mas você, mesmo sabendo que as pessoas precisam ir para socializar, você prepara o ambiente para que elas lá convivam e fiquem bastante tempo, né, cara? Então isso foi bem interessante, que eu pude ver, principalmente porque tem essa questão da densidade populacional que ajuda muito a uma necessidade. E aí, claro, tem os parques e tal, mas os shoppings competem com coisas ao ar livre, criando um entretenimento para ser tão interessante quanto. E lembrando para você, nossa audiência aqui, que não acompanhou, tem um episódio completo de tudo que o Fred observou nessa primeira passagem dele esse ano aqui na China. Você pode ver nos episódios para trás, assim como também você pode ir nas próprias redes sociais do Fred, no Fred Alecrim, você acompanha os vídeos, os reels aí que foi produzido durante essa estadia. Importar da China nunca foi tão fácil. Com o container compartilhado China Gate da importação digital, você dobra seus lucros todo mês. Tarifas a partir de $250 por metro cúbico. Cuidamos de toda a papelada e armazenamento. Negocie com seu fornecedor, nós cuidamos da logística. Simulação de custos em até 48 horas e anuidade de apenas R$ 1.500. Importe quantas vezes quiser de até 5 fornecedores diferentes. Acesse chinagate.com.br e embarque hoje mesmo nessa jornada de sucesso. Compradores, aumentar a taxa de conversão do seu e-commerce e atingir novos mercados? Então você precisa conhecer a solução do PayPal para empresas. Torne a experiência de compra online mais rápida e eficiente. Permita que seus clientes estejam à frente das tendências do mercado e proteja seu negócio com uma solução mais segura e fácil de usar. Empresas e consumidores no mundo todo usam PayPal. São mais de 400 milhões de clientes ativos globalmente, em mais de 200 mercados, confiando em uma experiência de mais de 20 anos. PayPal, muito mais que uma carteira. Acesse o site www.paypal.com/br e descubra como o PayPal pode ajudar o seu negócio a crescer. Ah, e não esquece de mencionar que você ouviu a chamada aqui no Varejo Cast. Varejista, está precisando de uma solução completa para gerenciar seu negócio? Sigam é a escolha certa para o seu sucesso. Um sistema completo que abrange desde o atendimento ao cliente até a gestão do negócio, além de recursos especializados para o setor. Acesse painéis de indicadores e tome decisões estratégicas com base em dados precisos. ERP Sigam, a escolha inteligente para o varejo. Acesse www.sigam.com.br. Tem link no descritivo.
A startup israelense OneBit possui uma tecnologia de gestão de estoques que alia Big Data e inteligência artificial para garantir um estoque mais enxuto e oferecer uma redução de até 70% nas rupturas de vendas. Isso é possível porque o seu sistema de otimização de supply chain possui algoritmos que monitoram o comportamento do consumidor nas lojas e no e-commerce e realiza predições sobre quantos e quais itens devem ser entregues em quais lojas. Saiba mais no link que está na nossa descrição. Muito bem, voltando aqui com o nosso Varejo Cast Tendências e Pendências dessa semana, falando aqui um pouco do cenário de shopping center, certo, Fred? Mas antes, sempre lembrando vocês aqui, ó, tá aqui plaquinha colocada Minimal Club, para você que tá vendo a gente aqui, faça parte do maior clube de assinatura de moda da América Latina, roupas fantásticas que não amassam, não desbotam, é a roupa que eu e o Fred, a gente tá sempre usando nas nossas palestras, no nosso dia a dia, nessa história, e para você fazer parte, vai lá em minimalclub.com.br, Varejo Cast 15 é seu voucher, 15% de desconto, mamata para você entrar com a gente nesse clube aqui da Minimal, certo, Doc? Certíssimo, cara, e nessa época de frio tem um puffer, é a dica que eu dou aí, um casaco espetacular, que protege do frio, do vento, é a prova d'água, maravilhoso, vai lá dar uma olhada no... Tem cor cinza e preto, maravilhoso. Bacana demais. O que mais, Fred? Bom, vamos falando então de outras coisas que o shopping, Caio, como é importante a gente perceber que essa adaptação, lembra, você que está nos ouvindo aí, já falamos aqui que a palavra no varejo era resiliência, agora é adaptação. E o que a gente está vendo é um lugar comercial se adaptando a uma nova realidade, né? Uma nova necessidade do consumidor, não é isso, meu amigo? Cara, tem um cenário que eu acho que é muito específico do Brasil pela crise que a gente enfrentou desde o ano passado. A gente vê na matéria americana falando aqui de lojas, né, de âncoras que fecharam quando Bed Bath & Beyond. Pode até ser positivo, porque aí as empresas vão mudando e diversificando os espaços. No Brasil, a gente vê isso ainda como um problema. Onde fechou uma grande Americanas ou uma grande Casas Bahia, por uma questão de ajuste, ou até mais uma livraria grande, como a Cultura, né, que tinha as livrarias maiores, né, em espaços, entre outras operações que a gente poderia citar aqui, né? É difícil para o shopping hoje trazer um player do mesmo porte, ocupando a mesma área, né? Onde sai uma loja muito grande, o que a gente tem visto é uma adaptação também, vendo 2 ou 3 lojas menores, porque as grandes operações do passado já não estão mais apostando em grandes operações. A gente já vê que isso é uma tendência de mercado de readaptação no Brasil. Tá todo mundo trabalhando de forma mais eficiente com a loja, menos visual, gigantesco e super áreas. Isso já é uma diversificação aqui no Brasil também, certo, Doc? Certo, e tem outros dados, Caio, que a gente coletou aqui que são interessantes, como a geração Z sendo um desses consumidores ativos que ajuda os shoppings voltarem aí aos patamares pré-pandemia, né, meu amigo? Então, quem diria, né, essa geração que a gente quase não comenta sobre ela e suas características por aqui, né? Ela gosta de ir e de experimentar. Por quê? Porque algumas lojas estão investindo em experiência. Não à toa as flagships estão voltando com tudo, onde as suas marcas colocam ali toda o seu poder de engajamento, de conexão com a sua marca. Então, as flagships voltando, as lojas de experiência com tudo. Então, ao invés de ser, né, aquela loja que só vende produto, a geração Z adora esse tipo de experiência, então vai muito ao encontro, são consumidores ativos, está aumentando o fluxo de geração Z nos shoppings e principalmente indo a lojas que abraçam a causa da sustentabilidade e que têm espaços de experiência. Esses são 2 fatores interessantes. É verdade, e tem uma coisa também, Fred, quando a gente falou dos automóveis, né, e aí eu colocar aqui também talvez lojas digitais, nativos digitais, operações que estão entrando para shopping, a gente pode olhar o shopping como não só um espaço, mas um canal de mídia, né? Então é a maneira como eu encontro como um canal de mídia de alcançar um outro tipo de audiência, alcançar um outro tipo de consumidor, que talvez seria difícil nos canais tradicionais. Então a gente tem as indústrias automobilísticas entrando forte como canal, e o que a gente vê muito no shopping center, até como questão de com quiosque, às vezes testando com quiosque, operação menor, são essas operações digitais, né? As óticas, como a Livo no passado, tem marcas de coisas de celular, de alimentação, sempre testando pequenos formatos, carrinhos, quiosques, usando o shopping como uma mídia nesse sentido todo, né? Isso vem aumentando demais. Warby Parker, Wayfair, Allbirds, são marcas nativas digitais que estão abrindo lojas, expandindo pelos shoppings aí dos Estados Unidos. E a gente está vendo isso aqui também, né, Caio? A gente vê esse movimento de nativos digitais também abrindo seus espaços, buscando
principalmente esse ponto do que você falou. Se hoje, né, o Doug Stephens, por exemplo, no seu livro Retail Resurrection, a ressurreição do varejo, ele fala que a mídia é loja, a gente pode falar que o oposto também. A loja é mídia, ou seja, o shopping é mídia, que é exatamente o que você falou. Então, muitos utilizam isso porque aquele poder de atrair uma quantidade X de pessoas a passar na frente da sua loja é absurdo, principalmente nesses shoppings que estão se adaptando a essa nova era dos shoppings, saindo de centro de compras para um hub de comunidade, de experiências, de entretenimento e serviços, né, Caio? Pois é, Fred, de uma coisa bacana que você falou aqui do tráfego, cara, tem uma questão que eu sempre escuto quando a gente conversa ou com o shopping center ou com as empresas franqueadoras, por exemplo, né, cara? É muito importante que, assim, sim, o shopping ele vai ser um motor de tráfego pro teu negócio. Só que isso não quer dizer que eu não tenho que ter estratégias ali e simplesmente falar, não preciso fazer nada. O público vai vir sozinho, né? Eu conheço franqueadoras que falam, olha, a pessoa compra a franquia comigo, monta uma loja dentro do shopping, acho que o shopping tem que trazer o tráfego e acho que a minha marca vai vender sozinha. Qual a atitude do empreendedor em frente? Como é que eu aproveito melhor esse público do shopping, Fred? Pô, cara, isso me lembra muito. Eu acho que você foi a primeira pessoa que eu ouvi falar isso quando eu tava naquela onda de e-commerce, marketplace. E aí você falava muito nas palestras, dizendo assim, cara, mas não é só estar no marketplace. Você tem que levar as pessoas para lá do mesmo jeito. Então, o shopping é a mesma coisa. Você tem que levar as pessoas para a sua loja do mesmo jeito. Pode ser que tenha gente que passe na frente da sua loja, não sabe, nunca ouviu falar, e se ela olhar, bater o olho e dizer, poxa, eu já ouvi falar aí nessa marca, poxa, interessante, eu recebi um material, eles têm uma presença digital maravilhosa, né? Então é fundamental investir numa presença digital para atrair também o seu público, ou para aquelas pessoas aleatórias que estão circulando, se identificar quando vir sua marca, ou seja, gerar o que o americano chama de awareness. Traduzindo Varejo Cast, é reconhecer a marca, né, Caio Camargo? Boa. E tem uma coisa que você fala comigo quando a gente vai em feira, por exemplo, expos, assim, né, de tecnologia e tal, que tem muita marca que tá junto com franquia, óbvio, muito empresário que tá entrando no shopping com franquia, mas tem muito empresário que tem a sua própria loja, em shoppings menores, galerias menores, e tem o chamar a atenção da forma correta, né? Tem muita loja que você passa que você não entende a proposta, o que ele tá vendendo, ou se vale a pena entrar por qualidade ou por preço naquela loja, né, meu mestre? É isso, então você tem que organizar uma boa fachada, vitrina, deixar muito claro quem é você, o que é que você vende, o que é que você acredita. Isso é muito importante, deixar essa loja organizada, que ao bater o olho, eu já sei o que você faz, né? E aí treinar o time, né? Porque também é importante para fazer essa conversão de fluxo em vendas. Porque eu escutei de você, vitrina é aspirador de gente, certo? É aspirador de gente, é isso aí. E desta forma, pessoal, a gente encerra esse episódio do Varejo Cast Tendências e Pendências dessa semana. Sempre lembrando você, toda terça-feira tem Tendências e Pendências, toda quinta-feira tem Varejo Cast News, quartas-feiras agora Varejo Cast convida a começar uma série de entrevistas aí para vocês acompanharem e sigam a gente em todas as nossas redes sociais e canais aí, WhatsApp, newsletter, intros, tudo tá aqui na descrição para você seguir e acompanhar, certo, Doc? Certo, e para terminar, Caio Camargo, a gente tem uma enquete, cara. Qual é a nossa enquete do episódio de hoje? Você prefere ter loja em shopping ou loja na rua? Qual que faz mais sentido pro teu negócio hoje? É isso aí, essa enquete vai estar ao final do episódio, você pode responder, ou lá no nosso grupo do WhatsApp, ela também vai ser replicada. É isso aí, pessoal, um grande abraço, até a próxima e até mais. Valeu! Você assistiu Varejo Cast. Saiba mais sobre o Varejo Cast e nossos patrocinadores acessando os links na descrição deste episódio. Seja você também um dos nossos patrocinadores. Entre em contato com o nosso departamento comercial. Tem link aí na legenda. Este Varejo Cast foi editado por Yannis Maciel.